Se você sente que faz de tudo, se esforça, estuda, trabalha, tenta mudar, mas parece que a vida continua exatamente no mesmo lugar, esse vídeo é para você. Fica até o final, porque talvez o bloqueio não seja falta de capacidade, mas algo que você ainda não conseguiu enxergar. Dando continuidade ao meu projeto, uma jornada interior, hoje nós vamos falar sobre o viver no piloto automático. Para quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, ainda não sabe do que se trata esse projeto, a minha ideia é principalmente trazer uma contribuição sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, buscando tornar a nossa vida muito mais leve, buscando uma transformação emocional real, uma mudança de vida e até mesmo mais clareza mental. Para quem não me conhece, eu sou Carla Zinese, sou instrutora de yoga e meditação, sou acupunturista, trabalho com a medicina tradicional chinesa faz mais de 15 anos, sou hipnoterapeuta, estudo a consciência humana com o intuito de auxiliar os meus pacientes, os meus alunos e trazer uma melhor qualidade de vida e expansão em diversas áreas. Hoje eu vou falar um pouco sobre os 5 sinais que mostram que você está vivendo no piloto automático. E eu começo com uma pergunta bem simples. Você já terminou um dia inteiro de trabalho e teve a sensação de que nem sabe como ele passou? Você acorda, você trabalha, você resolve problemas, você cuida da casa, você olha o celular, responde mensagens, vai dormir e no dia seguinte tudo se repete novamente. A vida, ela continua, mas você sente que você está apenas existindo, que você não está vivendo. E esse estado ele é conhecido como piloto automático. Esse estado de piloto automático ele nos ajuda a economizar energia para as tarefas rotineiras, né? A gente tem uma rotina e ter uma rotina ajuda muito. Mas quando essa rotina ela assume o controle da nossa vida, a gente começa a perder algo precioso que é a nossa consciência. Nesse vídeo eu vou mostrar 5 sinais de que você pode estar vivendo aí no piloto automático e que principalmente você precisa começar a despertar para uma vida com mais presença, com mais propósito, com mais leveza. O primeiro sinal é aquele sinal de que todos os dias parecem iguais. Então, quando você olha para trás, as semanas parecem uma única lembrança, ou aquela rotina, o dia a dia, como se nada tivesse mudado. Isso sim pode ser um sinal importante a se levar em consideração. Então você faz as mesmas coisas, nos mesmos horários, você reage sempre da mesma maneira e quase não cria novas experiências. Então a rotina não é um problema. O problema é você viver sem perceber essa rotina. Ela virou tão natural e os dias passam. E aí se pergunte, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Né? Essa é uma pergunta que muita gente conhece, muita gente já ouviu falar. Então, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Ou quando foi a última vez que você fez algo para si, para te agradar, para te trazer para o momento presente? Quando foi a última vez que você andou pela rua sem preocupação? Quando foi a última vez que você parou para tomar um café tranquilo? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa a seu favor, alguma coisa que você realmente gostasse? Então, o porquê de nós mantermos uma rotina sem prestar atenção na nossa vida, no nosso dia a dia?
Isso é muito importante. O segundo sinal, você reage antes de pensar. Então, alguém faz uma crítica, alguém fala alguma coisa que você não gosta e você explode, né? Você recebe uma mensagem e já fica imaginando o pior cenário. Você enfrenta um problema e acredita naquele momento que você não vai conseguir. O problema surgiu e você fala, pronto, não vou conseguir. Então essas reações automáticas, elas costumam ser alimentadas por crenças, por emoções antigas que a gente guarda, que aconteceram, né? Isso faz parte do nosso consciente. Então viver conscientemente não significa, por exemplo, nunca sentir raiva, né? Ou nunca sentir medo. Isso faz parte, mas significa perceber essas emoções antes que elas decidam as suas ações, como você vai reagir a elas. Então, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço de tempo, e é nesse espaço que nasce a sua liberdade. O que é que você vai fazer com aquela ação? Qual vai ser a sua reação? Então, dar esse tempo a você mesmo para ter essa liberdade de controlar as suas reações, né? Não agir por impulso. Os impulsos que seriam prejudiciais, vamos dizer assim, porque as reações existem, né? Mas como é que você vai se relacionar com elas ou trabalhar com elas, né? Você está no trânsito, o cara te fechou, você sentiu raiva, respira fundo e pensa com calma, né? Alguém veio aqui no meu vídeo, fez uma crítica, falou alguma coisa que eu não gostei, eu não preciso reagir. Eu posso ler aquela crítica, tentar melhorar aquele ponto, tentar melhorar aquela crítica feita, o que é que eu preciso fazer para melhorar, ou não, ou simplesmente, não, eu não preciso, né? Eu gosto do que eu estou fazendo, gosto da forma como eu estou fazendo, eu não preciso me preocupar com aquela crítica. Então, é importante a gente saber como vai reagir, né? Como que você consegue reagir antes de pensar. Ação e reação. O terceiro sinal, eu estou sempre ocupada, mas eu não estou realizada. Minha agenda está cheia, eu resolvo um monte de tarefas, mas chega no final do dia, eu estou sentindo um vazio que é difícil de explicar. Isso acontece porque produtividade não é a mesma coisa do que propósito de vida. E aí, para um pouco e se pergunta, né, tudo aquilo que ocupa o seu tempo realmente aproxima você da vida que você deseja construir? Você faz tudo isso no seu dia a dia? Isso te satisfaz, te traz alegria, te traz prazer, né? O prazer, aquela coisa do produzir a dopamina, né? Até que ponto você realmente está construindo aquilo que você deseja? Às vezes a gente está tão ocupado em sobreviver que a gente esquece de viver. Então esse também é um ponto muito importante. O quarto sinal, você perdeu a capacidade de apreciar o momento presente. Eu estou aqui fazendo meu vídeo, estou de frente com uma janela, lá do outro lado tem uma natureza linda, maravilhosa, um céu, né, um céu azul, o sol, né? Por que que eu não posso apreciar essa paisagem enquanto eu estou aqui fazendo vídeo? Então a gente trabalha o dia inteiro pensando no final do expediente, ai, que horas são? Falta muito para 5 horas, eu quero
sair logo, eu quero terminar meu serviço logo, né? Enquanto você está almoçando, por exemplo, você está lá respondendo mensagem, está no celular, por que você não para saborear a comida que você está comendo? Enquanto você está conversando com alguém, você está ali olhando o celular, presta atenção no outro, no que ele está te falando, né, o quanto é importante para o outro, né, estar ali conversando com você, né? Ou então quando você, eu vou descansar um pouco, vou sentar, vou assistir uma televisão, você sente culpa porque você não está produzindo. Mas como assim? Eu estou assistindo uma série a essa hora? E qual é o problema? Se dar esse prazer. Então, quando a mente ela vive só no passado ou só no futuro, o que eu fiz, o que eu tenho que fazer, a gente perde o único lugar onde a vida realmente está acontecendo, que é o agora. Então, praticar a presença não exige da gente horas de meditação, eu preciso ficar lá meditando, né, para estar presente no momento. A meditação ajuda, mas não seria dessa forma, né? Então, começa, por exemplo, observando a sua respiração. Observa a sua respiração por alguns momentos, por alguns instantes. Ou aprecie aquele prato de comida que você está comendo, né? Sem distrações, sem o celular, sem a televisão, sem olhar o jornal. Então, são pequenos momentos que treinam a nossa mente para a gente voltar ao presente, né? Para um pouco depois do trabalho, para numa praça, vai tomar um café, vai andando até o trabalho, volta andando do trabalho. Então, traz essa sua atenção para o momento presente. E o quinto sinal, você esquece quem você é realmente. Então, talvez esse seja o sinal mais profundo. Você cumpre papéis o tempo todo, sempre tem alguma coisa para fazer. Você está trabalhando, você está cuidando, né? Você como profissional, você como pai ou como mãe, você como um filho que se preocupa com os pais, você como um cuidador, você como um parceiro, né? Então a gente cumpre esses papéis o tempo todo. Mas quando você pergunta para você mesmo o que realmente faz o meu coração vibrar? Vai pensar, nossa, mas será que eu tenho esse direito? Deve ter, né? Quando você faz essa pergunta para você, o que eu faço que faz meu coração vibrar? E a resposta demora a aparecer, então é o momento de você parar e cuidar mais de você. O piloto automático, ele faz com que a gente atenda às expectativas dos outros e a gente acaba deixando de ouvir a nossa própria voz. E a gente precisa trazer de volta essa ideia do eu sou, né? Eu preciso cuidar de mim. É aquela história do avião, né? Máscaras cairão. Se eu não colocar a máscara em mim primeiro, eu não tenho como cuidar dos outros. Eu serei ausente, com certeza, né? Então, se reconectar consigo mesmo é um processo, né? E você pode começar esse processo com perguntas sinceras, né? O que me faz sentir vivo? O que eu quero construir daqui para frente? Que tipo de pessoa eu desejo me tornar? Né? São perguntas simples, mas muito importantes para que você se entenda, para que você traga a consciência para você mesmo. E como é que a gente faz para sair desse piloto automático que já virou rotina na nossa vida? Então a gente não precisa mudar a vida toda de uma vez. Nossa, então agora eu vou virar a chave, calma, né? Experimenta pequenas atitudes todos os dias. Então, acordou? A gente acorda com o celular tocando na orelha, desliga o celular, fica ali pensando na sua vida, pensa no seu dia, como que ele vai ser, faz 3 ou 5 respirações profundas, para que você possa começar
o seu dia, né? Tenta caminhar sem usar o celular, se você puder ir a pé para o seu trabalho, vai, mas sem o celular, esquece o celular, né? Pega um caderno, uma coisa que funciona muito para o nosso cérebro, pegar um caderno e escrever ali 3 coisas que você é grato no dia de hoje. Você pode começar no início do dia ou lá no final do dia. Ah, hoje aconteceu isso, 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 eu sou grato por isso, isso, isso. Então começa a observar os seus pensamentos, né? E não tenta julgar esses pensamentos, só observa. E, por fim, você faz uma pergunta para você todos os dias. Coloca nesse caderno que você está anotando, sou grato a isso, isso, isso. Faça uma pergunta para si mesmo. Faça essa pergunta, procura fazer essa pergunta no começo do dia. Lá no final do dia, tente responder essa pergunta para você. Então, pequenos momentos de consciência vão gerar grandes transformações ao longo do tempo. A gente precisa desenvolver isso. É um processo. Sem querer atropelar as coisas, sem querer fazer tudo de uma vez, comece a dar mais atenção para você mesmo. E se você se identificou com um ou mais desses sinais, não veja isso como um motivo para sentir culpa, se desesperar. Veja como um convite para voltar a viver com mais presença. Cada dia oferece uma nova oportunidade de você fazer escolhas muito mais conscientes. Você não precisa transformar toda a sua vida hoje, agora. Acabei de assistir esse vídeo, vou fazer a transformação. Mas dê o próximo passo. Comece com o caderninho. Comece olhando em volta. Comece fazendo alguma coisa que te dá prazer. Porque a gente sabe que uma vida extraordinária, ela não é construída só por grandes acontecimentos. Os grandes acontecimentos trazem aquele prazer momentâneo, mas também ficam lá no passado. Então ela é construída com pequenas escolhas conscientes e repetidas diariamente, né? Que entrem nessa sua rotina, mas são mudanças a seu favor. E se você acha que esse vídeo faz sentido para você, escreve aí nos comentários. Hoje eu escolho despertar. Assim você vai assumir um compromisso comigo e com você mesmo. E se esse conteúdo ajudou você, deixe o seu like, deixe o seu gostei, compartilha com alguém que também esteja vivendo no piloto automático, se inscreve no canal para acompanhar os novos vídeos sobre autoconhecimento, espiritualidade, mindfulness e transformação emocional. Até o próximo vídeo e não se esqueça de cuidar da sua mente, do seu coração e lembre-se que a vida ela acontece no momento presente.